Olá, sejam todos muito bem-vindos ao baú. Hoje, a lenda urbana que eu vou contar para vocês é sobre uma pequena cidade. Na verdade, ela é um distrito do município de Santo André, em São Paulo. Ela própria é toda cheia de lendas, de histórias, um lugar meio mágico. Eu estou falando de Paranapiacaba. Paranapiacaba, no tupi, significa lugar de onde se vê o mar. Lugar de onde se vê o mar desde que o nevoeiro, a neblina deixe, porque é um lugar que quase sempre está coberto por uma neblina e até ela tem uma lenda. Ela foi construída pela São Paulo Railways na época das ferrovias como um caminho para o Porto de Santos, tanto de passageiros quanto de café e outras coisas. E ela tinha um sistema diferente, né, que é o sistema funicular ou locobreque, como eles chamam, que o trem na subida ele é puxado por uma cremalheira. Enfim, é um lugar muito interessante e quando eu morava em São Paulo, quando eu podia, eu ia passear por lá. Mas vamos à história. Então, como eu já disse, ela foi construída pela São Paulo Railways para ser a cidade dormitório dos operários, dos engenheiros, do pessoal da ferrovia. Geralmente, as cidades têm casas assim, pertencentes às ferrovias. Aqui estaram muito poucas, que são lindas, são no estilo inglês. Lá em Paranapiacaba, muita casa é feita de madeira. E o que vem a ser a lenda da noiva? Ela é chamada de véu da noiva. Diz a lenda que o filho do engenheiro-chefe se apaixonou pela filha de um operário. E, claro, né? Principalmente a família do noivo foi contra. E o pai trancou o filho no porão. A moça, a noiva, foi deixada no altar. Ela entrou num desespero tão grande que ela procurou, foi até a ponte que chamam Ponte da Grota, e se atirou do precipício. Alguns dizem que ela pegou um trem, mesmo vestida de noiva, e chegando lá, ela se atirou do trem. Outros dizem que não. Como toda lenda, não tem como checar se é ou não é, apesar de muitos jurarem que isso aconteceu. Então, quando baixa a neblina, eles dizem que é a noiva que volta à procura do seu amado. A casa do engenheiro-chefe é construída num ponto mais alto que dá para ver a vila inteira de Paranapiacaba. E dizem que ele fica, ou o espírito dele, fica observando, como ele fazia quando estava vivo, de uma janela. Muita gente jura que já viu
o engenheiro observando. E quando a neblina desce, a casa fica completamente escondida, porque ela fica no lugar mais alto da vila. Tem o trem fantasma. Exatamente à meia-noite se ouve chegar um trem. Um trem lotado, com muita gente, supostamente um trem de luxo, com pessoas vestindo roupas de época, que seriam os barões do café, vindo do Porto de Santos, subindo a serra. Outro caso foi um acidente terrível que aconteceu no túnel 13. Foi um choque de 2 trens. Dizem que até hoje, num determinado dia do ano ou noite, você pode ouvir o barulho da colisão e os gritos das pessoas vindos lá do túnel 13. Assim como o de um operário que, durante a construção do túnel, ele caiu de um modo que ele não pôde ser retirado e ficou emparedado lá. Tem uma história que é mais assim, interessante, que é a do João Ferreira. Então, certa vez um casal foi conhecer a cidade e apareceu um senhor, muito assim, um homem de meia idade muito simpático, vestindo roupas de época, né? Terno, gravata, chapéu, tudo aquilo. E mostrou a cidade inteira para eles e contou tudo sobre Paranapiacaba desde a construção. Isso já era assim, à noite. E eles se despediram e o João Ferreira foi embora. Mas foi embora na direção do cemitério. Algum tempo depois, o casal voltou e perguntou pelo guia turístico João Ferreira. Ninguém nunca tinha ouvido falar do João Ferreira. E procura aqui, procura. Até que o marido falou assim, não é possível. Ele foi pro lado do cemitério. Vamos lá. Como o cemitério lá não é muito grande, eles conseguiram encontrar o túmulo e na lápide a foto do mesmo João Ferreira que mostrou a cidade, que fez um tour com eles por Paranapiacaba inteira. Tem também o pau da missa. A igreja fica no ponto mais alto. E para avisar o pessoal da parte baixa da cidade, dos casamentos, missas, novenas, missa de 7º dia, todas as atividades da igreja, o padre mandava pendurar um recado numa árvore que fica na parte baixa da cidade. Dizem que essa árvore existe até hoje, tá mal cuidada, precisando de uma poda. E, segundo a lenda, se você for lá nessa árvore numa sexta-feira, à meia-noite, se você for bem louco fazer isso, e bater 3 vezes no oco da árvore, vai aparecer o papel, sei lá o que, com o nome
do último defunto que teve missa de corpo presente na igreja. Então essa é a história, um pouco da história de Paranapiacaba, um pouco das lendas, porque ela é cheia de lendas, e é um lugar assim que realmente é uma cidadezinha muito agradável. Se você tiver oportunidade, vá até lá, conheça. Tem museu, tem loja de lembrancinha, tem alguns historiadores que moram lá. Então, é um lugar que vale a pena conhecer, se você puder ir para lá. Ela faz parte do município de Santo André, na Grande São Paulo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da lenda de hoje. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam do like. E sejam bem-vindos os novos inscritos no canal. Beijo, até o próximo.